A inteligência não é apenas a capacidade de aprender, é a capacidade de generalizar a partir da experiência, já disse Alan Turing. Por décadas, essa frase parecia mais filosofia do que engenharia, mas hoje ela descreve com precisão algo que está rodando nos bastidores da nossa vida digital. Quando você fala com uma inteligência artificial, quando o sistema reconhece seu rosto, traduz sua voz, recomenda um vídeo ou decide qual conteúdo você vai ver, inclusive este, não estamos mais falando de regras programadas linha por linha. Estamos falando de sistemas que aprendem padrões, extraem significados e generalizam experiências. E é exatamente aqui que entra o Deep Learning. Mas existe um erro muito comum e perigoso na forma como as pessoas enxergam essa tecnologia. Muitos acreditam que Deep Learning é sinônimo de inteligência humana. Outros acham que é só um nome sofisticado para estatística avançada. A verdade é mais complexa e vai muito mais além, porque entender Deep Learning não é apenas entender tecnologia, é entender como estamos terceirizando decisões, percepções e poder para sistemas que não pensam, mas influenciam profundamente quem pensa. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcos. Sou formado em tecnologia e atuo na área desde 2018. E hoje vou te conduzir por esse tema, do começo ao fim. Vem comigo. Durante muito tempo, a inteligência artificial foi vendida como algo distante, um conceito de laboratório, um futuro hipotético. Mas o Deep Learning muda isso. Ele tirou a IA do campo teórico e colocou no centro da economia, da cultura e da política. Não porque ficou consciente, mas porque ficou estatisticamente eficiente em escala. O maior erro das pessoas hoje é acreditar que a revolução da IA está acontecendo por causa de avanços místicos da inteligência, quando na verdade ele acontece por 3 fatores bem concretos: mais dados, mais poder computacional e um tipo específico de arquitetura inspirado no cérebro humano, mas muito diferente dele. E o problema fica ainda mais sério quando entendemos que quase ninguém realmente sabe como sistemas chegam às conclusões que chegam. Eles funcionam, mas não explicam. Para entender o Deep Learning, precisamos voltar um pouco no tempo. A primeira geração da inteligência artificial funcionava como um manual de instruções gigantesco. Se acontecer A, faça B, se acontecer C, faça D, era lógica pura, determinística, previsível. Funcionava bem para jogos simples, cálculos, sistemas fechados, mas falhava miseravelmente quando entrava em contato com o mundo real, porque o mundo real não é lógico, ele é ambíguo, ruidoso, cheio de exceções. Um ser humano reconhece um rosto mesmo com pouca luz, ângulos estranhos ou expressões diferentes. Para uma máquina baseada em regras, isso era praticamente impossível. E foi aí que alguém teve uma ideia simples e revolucionária. E se ao invés de ensinar a máquina as regras, ensinássemos apenas os exemplos? Deep Learning é um tipo específico de aprendizado de máquina baseado em redes neurais profundas. A analogia mais honesta é a seguinte, vem comigo. Imagine uma criança aprendendo a reconhecer um cachorro. Ela não recebe uma lista técnica de características. Ela vê vários cachorros e aos poucos cria uma noção abstrata do que é um cachorro. O Deep Learning faz algo parecido, mas sem consciência, sem entendimento e sem contexto. Ele recebe milhões de exemplos e ajusta milhões, às vezes bilhões de parâmetros matemáticos até minimizar erros. Cada camada de rede aprende um nível diferente de abstração. Primeiro linha e borda, depois forma, depois padrões mais complexos, até chegar a algo que parece compreensão, mas é apenas correlação estatística extremamente refinada. E aqui está o ponto crítico. Esses sistemas não sabem o que estão vendo, eles sabem apenas o que costuma vir junto com o que. Redes neurais não são novas, a ideia existe desde 1950. O que mudou foi o ambiente. É como tentar ensinar alguém a dirigir numa vila pequena versus ensinar numa metrópole inteira. O Deep Learning só funciona porque vivemos uma era de vigilância de dados voluntária. Cada clique, cada curtida, cada busca vira treino. O poder computacional explodiu. GPUs, TPUs, data centers inteiros dedicados a treinar modelos. E o capitalismo digital encontrou um uso imediato: prever comportamento humano em larga escala. O Deep Learning não cresce porque é bonito intelectualmente. Ele cresce porque dá lucro. Quando um sistema decide qual currículo um recrutador vai ver primeiro, quando um algoritmo define se você é um cliente de risco, quando uma plataforma escolhe quais ideias aparecem no seu feed, isso não é magia, é o Deep Learning operando sobre padrões históricos. E aqui surge um dilema profundo. Esses sistemas aprendem com o passado, mas o passado está cheio de viés, desigualdade e distorções. Então, sem intenção maligna alguma, o Deep Learning pode automatizar a injustiça.
E o mais importante, ele faz isso com uma aura de neutralidade matemática. Chegamos ao ponto mais delicado. Deep Learning funciona como uma caixa preta, sabemos o que entra, sabemos o que sai, mas não sabemos exatamente por quê. Nem mesmo os engenheiros conseguem explicar, em muitos casos, qual caminho interno levou àquela decisão. Estamos construindo sistemas que decidem, que influenciam, que recomendam, que filtram realidade, sem transparência real, e isso muda completamente a relação entre poder, responsabilidade e tecnologia. Antes, errar era humano. Agora, errar pode ser algorítmico e escalável. Quando falamos de futuro e Deep Learning, existe uma tentação enorme de ir direto para extremos. Ou futuro utópico, onde tudo funciona perfeitamente, ou futuro distópico, onde máquinas dominam a humanidade. Mas a realidade, como sempre, é mais silenciosa, mais sutil e justamente por isso mais perigosa. O futuro mais provável do Deep Learning não é um grande evento, não é um dia da virada, não é um momento cinematográfico. Ele acontece por acúmulo. Pouco a pouco, decisões pequenas vão sendo terceirizadas, escolhas que pareciam irrelevantes isoladas, mas que somadas redesenham a forma como a sociedade funciona. E o problema fica ainda mais sério quando entendemos que quanto melhor o sistema funciona, menos ele é questionado. O cenário mais realista é esse. Vem comigo. Deep Learning vai desaparecer, isso mesmo. Não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de deixar de ser percebido. Assim como hoje ninguém pensa na eletricidade quando acende a lâmpada, no futuro ninguém vai pensar em inteligência artificial ao tomar decisões medidas por algoritmo. Ela estará embutida em tudo, nos sistemas de saúde, priorizando atendimento, no mercado financeiro, definindo riscos, na educação, personalizando conteúdos, na segurança, identificando padrões de comportamento suspeitos. E aqui existe um detalhe crucial: infraestrutura não são neutras. Quem define como essa infraestrutura funciona, define o fluxo da sociedade. O Deep Learning não vai mandar nas pessoas, mas vai organizar o ambiente ao qual as pessoas tomam decisões. E isso é uma forma de poder muito mais sofisticada do que controle direto. Se a revolução industrial automatizou o esforço físico, o Deep Learning está automatizando parte do esforço cognitivo. Não o pensamento profundo, mas o julgamento rápido. Classificar, priorizar, filtrar, recomendar, e isso muda completamente o valor de certas habilidades humanas. O problema não é perder empregos, essa é uma leitura rasa. O problema é perder o treino mental de decidir, errar e refletir. Quando sistemas decidem o que você deve ver, ouvir, consumir ou ignorar, sua visão de mundo vai sendo moldada sem confronto direto. Não porque alguém está te manipulando ativamente, mas porque o sistema foi otimizado para engajamento, eficiência ou lucro. E eficiência raramente anda junto com diversidade de pensamento. Agora vamos desmontar alguns exageros. Deep Learning não está nem perto de consciência, não entende intenção, não possui experiência subjetiva, não tem senso de propósito, ele não quer nada. A ideia de uma rebelião das máquinas é confortável porque desloca o problema, transforma uma questão política, econômica e social em uma ameaça externa e quase mística. Mas o risco real não está na máquina que decide sozinha, está no humano que para de decidir porque confia demais no sistema. Máquinas não têm valores, elas refletem os valores de quem define seus objetivos. Aqui entramos no ponto mais delicado do futuro próximo. Estamos criando uma relação de dependência com sistemas que funcionam muito bem, mas não explicam suas decisões e não podem ser responsabilizados moralmente. Isso cria uma assimetria perigosa. Confiamos sem entender, aceitamos sem questionar, delegamos sem perceber, e quando algo dá errado, não sabemos exatamente onde corrigir. Esse tipo de dependência não gera colapso imediato, ele gera erosão lenta da autonomia humana. A erosão é sempre difícil de perceber enquanto acontece. O futuro não exige que todos virem especialistas em IA, mas exige algo mais difícil, consciência crítica. Entender que Deep Learning não é oráculo, não é neutro, não é inevitável. É uma ferramenta poderosa criada dentro de contextos específicos, com interesses específicos. O papel das pessoas não é competir com máquinas, é decidir onde elas devem e onde não devem decidir. E essa é uma discussão que ainda está longe de acontecer de forma madura.
Deep Learning é talvez a tecnologia mais influente da nossa era, justamente porque não se apresenta como protagonista. Ela opera nos bastidores, organiza fluxos, redefine prioridades e molda comportamentos sem pedir permissão explícita. O perigo não está em criar máquinas inteligentes demais, está em nos tornarmos humanos intelectualmente preguiçosos, confortáveis demais com respostas prontas. A grande pergunta do nosso tempo não é as máquinas vão pensar como humanos, é outra bem mais incômoda. Até que ponto os humanos continuarão pensando por conta própria em um mundo otimizado para não exigir isso? Pense nisso e, quando pensar, repare quantas das suas decisões já passaram por sistemas que você nunca viu, mas que sabem muito sobre você. Se esse conteúdo foi relevante para você, te fez pensar de verdade, o jeito mais simples de mostrar isso é deixando o like. Isso ajuda esse tipo de conversa a alcançar pessoas que também querem ir além do superficial. Se inscreva no canal para continuar essa jornada. Aqui a gente não corre atrás de hype, a gente constrói entendimento. Porque tecnologia não é o futuro, ela é o presente e ela está sendo decidida agora. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez. Até o próximo vídeo.